nós percorreremos uma caminhada ao longo desse mês, conversando sobre esperança. Esperança em tempos de medo. Eu quero ler com você um texto das Escrituras, em João, no capítulo 20. João, capítulo 20. A partir do verso 1, a gente vai ver a narrativa, uma narrativa brilhante de um momento que marcou a história do mundo. O Tim Keller, um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: olha, se eu e você acreditam ou não na informação de que Júlio César atravessou o rio, lá, o Rubicão, em 49 a.C., isso não muda nada, absolutamente nada na nossa vida. Mas a ressurreição de Cristo, acreditar nela ou não, é fator decisivo de mudança e transformação na história. João capítulo 20 diz assim: no primeiro dia da semana, quando de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu e foi até onde estavam Simão Pedro, o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Conheço Pedro e o outro discípulo, saíram, foram até o túmulo, ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao túmulo e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Entrou um outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Verso 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Eu quero orar uma vez mais com você e pedir ao dono dessa palavra aqui que conte para mim e para você das verdades do Senhor nessa palavra. Vamos orar? Deus, Pai de amor e de bondade, a gente acabou de cantar juntos aqui uma canção. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando a confiança nos faltar. Senhor, é vital para cada coração aqui confiar na verdade da Tua palavra. Nós sabemos da sabotagem espiritual que há agora digladiando nos corações
para que a dúvida, para que o ceticismo bloqueie as verdades do Senhor em nossos corações. Por isso te suplico, Senhor, quebra tudo isso e fala com a gente. Em nome de Cristo oramos. Amém. Esperança em tempos de medo. Estamos com medo? Perdemos a esperança? Eu tenho para mim que um tantão de pessoas já teve esperança na política. E a esperança se foi. A política não resolve e jamais resolverá nossos problemas mais terríveis. Alguns já tiveram esperança na tecnologia. Debaixo do eco do iluminismo, a humanidade começou a flertar com a expectativa de que o progresso mudaria a história da humanidade. Vacinas, desenvolvimento de remédios, instrumentos tecnológicos aproximaria a humanidade, facilitaria o desenvolvimento, as nações, enfim, chegaria ao seu ápice, a economia alimentaria todos. Coitado do ser humano. No auge do progresso, século XX marcou a humanidade com guerras e mais guerras, e até os dias de hoje, o aparelhinho que a gente é tão fissurado nele deveria aproximar as pessoas de diferentes nações, né? Eu consigo falar com meu amigo que está lá no Japão, mas esse mesmo aparelhinho consegue deixar eu tão distante das pessoas que estão na minha casa. Tecnologia não oferece esperança. Alguns tiveram esperança na educação, porque se realmente educássemos, orientássemos e as pessoas se desenvolvessem mais, o mundo seria muito menos bárbaro. Daí a gente se choca com um tanto de barbaridade eclodindo nas cidades com o IDH mais avançado, mostrando que não, a educação não dá conta do drama humano. A esperança se foi. Prosperidade? A pandemia que a gente acabou de viver e ainda sofre sequelas dela e ainda percebe o fantasma rondando, ela dizimou milhões de pessoas. A gente enfrenta desastres naturais que não cessam. Notícias atrás de notícias, guerra. Quando a gente imaginaria, parece cena de filme. Não entendemos direito os motivos, as razões, mas está lá, até esquecida, porque cansa, né, ficar pensando na guerra da Ucrânia, tanto de gente que está morrendo e a gente nem quer saber mais de tudo isso. A gente imaginava assim que as coisas iam melhorar, mas não melhora. O terrorismo continua aí amedrontando nações poderosas. Nunca se vendeu tanto remédio para as almas adoecidas. Quantas doenças da alma que aumentam. A gente vê nas grandes cidades os usuários de drogas, como que isso não para, não cessa. A cada visita numa capital diferente, se descobre mais e mais gente morando na rua. A gente está com medo, a humanidade está com medo. A gente, quanto um pouquinho que a gente sai das nossas distrações e consegue prestar atenção no cenário, é inevitável a gente falar assim: para onde nós vamos? A gente vive num mundo tão difícil. E o que dizer? O que dizer dos Bernardos? Foram dois, da Larissa e do Enzo. Família lá em Blumenau, chorando. Uma escola que a gente não sabe se vai voltar a se abrir. Esperança. Tempos de medo. Tempos difíceis. Pergunta o seguinte, que tem que ser respondida por nós, discípulos de Jesus. É Páscoa, é ressurreição. O que o Cristo ressurreto faz? Como que a gente lida? De que forma a ressurreição é uma resposta e é uma chance da gente enfrentar
esse mundo caótico, complicado, problemático, que resposta a gente tem? Eu queria propor algumas coisas aqui para vocês, para a gente desfrutar das esperanças que as Escrituras nos oferecem. A gente acaba de ler um texto cheio de detalhes, cheio de curiosidades. Os discípulos percorrem, vão até o túmulo para encontrar o mestre no túmulo está aberto, não entendem muito o que acontece. E uma mulher vai até lá com ele, Maria Madalena. As Escrituras contam para a gente que essa mulher, uma referência que tem uma pequena parte da história dela, é que ela foi possuída de 7 demônios. As Escrituras contam para a gente desse mundo que às vezes o materialismo tenta esconder, mas que é a realidade espiritual, ela é marcada por forças do mal, que tentam, que provocam, que destroem a vida das pessoas. E boa parte dos embates de Jesus foi contra mestres hipócritas, contra as forças do Império Romano, mas também foram com entidades malignas, espirituais, que se apoderavam das pessoas, aprisionavam as pessoas, enganavam as pessoas. A Bíblia dá conta disso. E essa mulher foi uma que Jesus apareceu na história dela e libertou ela desse cativeiro. E digo de passagem que coisa horrível é uma pessoa possuída e tomada por espíritos malignos. A pessoa perde parte dos sentidos, ela cai em abismos de um comportamento autodestrutivo terrível, e vira e mexe ela também afeta muito quem está perto dela. Não são poucos os desequilíbrios de ordem espiritual por causa do distanciamento de Deus, mas também não são poucos os desequilíbrios emocionais por causa do tamanho de trevas que sobrevêm sobre essa vida. E Jesus foi e libertou essa mulher. E essa mulher tinha uma expectativa, caminha com o mestre, caminha com o Nazareno, que cura, que ama, que protege as pessoas, que oferece palavras de vida, que oferece amor, e ofereceu para ela esperança, mas de repente ela assiste toda a tragédia que acometeu Cristo. Crucificação, condenação, um julgamento injusto e a morte. Ela viu ele morrer. Ela viu levarem o corpo dele e sabia, ele estava no túmulo, ele morreu, Cristo morreu, Jesus morreu, ela sabia disso. E ela vai até o túmulo. Vai até o túmulo como qualquer um que vai atrás daquela pessoa querida que faleceu, para ter memórias, para lembrar dela, para chorar mais um pouco, porque ela está ali cultivando o luto do alvo do seu amor. E ela chega ali naquele cenário e é tomada de uma realidade que choca a vida dela, choca a realidade dela. E eu queria chamar a sua atenção primeiro para o versículo 13, capítulo 20, verso 13, o texto diz assim: então eles perguntaram, 2 anjos estão ali, e eles perguntam, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. É curioso o que Jesus faz. Eu posso dizer para vocês, a partir dessa experiência dela com o anjo, dessa resposta que ela dá ao anjo, que Jesus, o Jesus ressurreto, que está vivo, que continua trabalhando na vida de muitas pessoas ao longo da história, porque me chama a atenção assim, esse Cristo que é tão verdadeiro e tão real. Ninguém, nenhum grupo de pessoas, nem sábios, nem simples, sentam numa rodinha de qualquer tribo, de qualquer favela, de qualquer edifício, de qualquer condomínio solitário no mundo para conversar sobre Aristóteles, sobre Júlio César, sobre Homero e se deliciar neles. Mas o Jesus é tão vivo, tão real, que em qualquer lugar do mundo tem gente, dos mais cultos aos mais simples, fechando seus olhos e dizendo glória a Jesus Cristo de Nazaré. No entanto, Maria Madalena, ela está aqui sendo confrontada com as suas concepções. Por quê? Porque ela diz assim, olha, onde levaram o meu Senhor? Eu não sei onde puseram. O que ela está dizendo é o seguinte, ele morreu, continua morto, e a única coisa que pode ter acontecido é terem retirado ele daqui e levado ele para outro lugar.
E o Senhor coloca anjos ali para fazer essa pergunta para ela, e depois o próprio Jesus faz pergunta para confrontar a concepção dela acerca de quem era Jesus. Ela amava, ela entendeu suas palavras, mas ela não entendeu muito dos seus planos. Ela tinha uma pequena noção, mas ainda faltava muito para conhecer. E pensa uma coisa que o Jesus ressurreto faz, é confrontar nossas concepções acerca de quem é Deus, acerca de quais são os planos de Deus, acerca de o que Deus está fazendo na minha e na sua história. E eu vou falar uma coisa para você, talvez isso seja um choque para muita gente, mas Jesus não tem problemas em fragmentar e desfazer as nossas noções pré-concebidas sobre o que Ele está fazendo ou o que Ele irá fazer. Ele não tem nenhum problema com isso. É terrível porque nas nossas concepções a gente chega a conclusões tipos quais? Deus me ama. A Bíblia deixa uma razoável pista de que isso é verdadeiro. Eu concordo contigo. E aí a gente começa a fazer deduções a partir desse Deus me ama. Deus me ama, obviamente que Deus quer me fazer feliz. E se Deus quer me fazer feliz, Ele entende o que me faz feliz. Eu estou doido para sair do meu relacionamento conjugal. Não aguento mais o meu casamento. Me faria muito feliz ir embora e tocar a minha vida num projeto solo. Já deu. Jesus me ama, me quer feliz, isso vai me fazer feliz, eu tenho certeza que Ele vai apoiar isso. Aí a pessoa toma um choque. A hora que ela vai para as Escrituras e tenta descobrir quem é Jesus, Jesus vai falar assim, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí depois a pessoa vem assim, olha, Jesus me ama, quer me fazer feliz. O que me faz feliz é o sucesso. Ele vai me fazer ter sucesso. Aí a pessoa descobre o seguinte, que importa na caminhada com Cristo que Ele cresça e a gente diminua. Uma das coisas que Cristo tem menos interesse na vida dos seus seguidores é que eles sejam pessoas famosas por eles mesmos. Ele vai lá e boicota. Mas assim, ainda está tranquilo isso aqui, talvez você concorde comigo. O problema é quando a gente esbarra naquelas situações, eu estou doente, eu estou terrivelmente doente, tive um diagnóstico que foi terrível sobre a minha vida, e aí eu faço as deduções, Deus me ama, Deus me quer feliz, estou doente, ou tem alguém que eu amo muito doente, o Senhor Jesus que me ama e quer me ver feliz, Ele entende que a felicidade para mim é ver essa pessoa curada, então eu já sei o que Ele vai fazer, Ele vai fazer essa pessoa ficar boa, e daí Ele fala assim, epa, quando eu te prometi isso, quando eu disse que ia fazer isso para você, quando eu disse que ia curar as pessoas que você ama, quando eu disse que ia te curar, uma cura real e verdadeira eu te ofereço, que não tem nada a ver com essa cura física que você está tendo expectativa. Eu curo o seu coração. Eu curo o seu coração adoecido que não me ama, que não me tem como primazia, que não tem como o primeiro na sua vida, um coração que não ama a minha vontade, a minha lei, e não ainda aprendeu a repugnar o erro, o pecado e o crime. Isso eu tenho de cura para você. Mas essa expectativa que você está com relação ao aqui e agora, Jesus diz, lamento. Gente, é muito legal ser o pastor que promete todas as coisas que a gente flerta o tempo todo com elas, no sentido de desejá-las com o nosso íntimo, com todas as forças. Uma vida realizável, confortável, cheia de sucesso, tudo encaminhado, um cenário do mais brilhante possível, e as coisas tudo encaminhando, e a gente fala assim, olha, agora recebe a bênção do pastor e tudo vai dar certo. Basta um passo de fé, basta um gesto de fé, basta um sacrifíciozinho, basta vir à igreja e a vida... Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nada disso aqui. Não tem nada disso aqui. O nosso Senhor Jesus, que ressuscitou e oferece uma nova vida, Ele quebra concepções. Ele quebra falsas expectativas e faz isso com Maria Madalena. Quem você está procurando? Olha, mas eu acho um espetáculo, porque além de fazer isso,
O Jesus ressurreto, ele abre nossos olhos. É muito interessante que no verso 16, depois de toda aquela conversa, Maria ali, perdidinha, não percebendo os anjos, tomada de choro, tomada de luto, tomada das suas falsas expectativas. E é impressionante como falsas expectativas embaçam os nossos olhos para ver o que está diante de nós. Falsas expectativas embaçam os nossos olhos para a gente entender, inclusive, o que Deus está fazendo. Jesus estava diante dela e ela não conseguia enxergar. Mas olha o que acontece no verso 16. Jesus diz: Maria. Talvez você não saiba, mas Jesus, ao longo da sua vida, ele fez um dos pronunciamentos mais inconcebíveis para o pessoal da época e igualmente para nós. Ele fez o pronunciamento de que ele era o Filho de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ou ele é maluco, porque ele estava se fazendo um igual a Deus, ele estava dizendo, em outras palavras, para a cultura judaica isso estava muito claro, talvez para a cultura brasileira, ocidental, isso não fique claro, porque rapidamente você vai encontrar alguém num bar ou num jogo de futebol e vai falar assim: me escolhe para o time, eu também sou filho de Deus. Isso vai acontecer com bastante facilidade. O judeu e a cultura judaica jamais falariam isso e continuam não falando isso, e esse é o maior problema do judeu com Jesus Cristo de Nazaré. É eles terem dificuldade de aceitar essa afirmação. Por quê? Porque quando na cultura judaica você afirma-se ser filho de Abraão, você está dizendo: eu sou igual a Abraão. As mesmas promessas, as mesmas bênçãos, a mesma natureza. Sou descendência dele. Os judeus não se pronunciam como filhos de Deus. E Jesus fez essa afirmação. Então, esse foi um dos grandes problemas, e por isso os judeus o quiseram sentenciá-lo. Falaram assim: isso é uma blasfêmia. Homem nenhum pode asseverar isso aí. Só que o detalhe, esse Filho de Deus que diz ser Filho de Deus, ele disse também que morreria e que ressuscitaria. E agora ele está exatamente nesse momento, e esse Filho de Deus, o próprio Deus Filho, diz o nome de uma mulher, chama Maria. E a hora que ele chama Maria, abre o entendimento dela. E ela responde: mestre. E ela entende: agora eu estou vendo, agora eu estou percebendo, agora eu estou entendendo a realidade da ressurreição, agora eu estou vendo que o Senhor está aqui, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, agora caiu a ficha acerca dos teus planos, dos teus propósitos. E eu vou te dizer uma coisa: o Jesus ressurreto é Ele que abre os nossos olhos nos chamando. O que Jesus faz diante de tempos de medo? Como que Ele resgata a esperança? Chamando a gente pelo nome. Essa experiência que ocorreu com Maria Madalena é a experiência de todo discípulo de Jesus, de toda pessoa que passa a crer em Jesus, é porque de alguma forma ou de outra ela entende Deus chamando o nome dela. Deus chamando ela pelo nome, e ela entende assim: Ele está me chamando. E as formas são as mais variadas possíveis. Às vezes são situações da vida, às vezes é uma pressão imensa, às vezes é um vazio na alma, às vezes é uma angústia sem igual, às vezes é um convite. Vamos para a igreja? E de repente vai para a igreja e não, aparentemente nada de espetacular acontece, nada de tão novo, a não ser que algo faz um clique na sua mente e você fala assim: entendi quem é Jesus. Ele está falando comigo. O André falou, foi aquela música, foi aquela oração, mas eu sei, ele estava lá. Ele começou a falar comigo, ele começou a mexer comigo. E é interessante porque aqui mora, essa experiência de Maria Madalena é a experiência de todo cristão. Porque a experiência do cristianismo não é a experiência de um povo que está se esforçando, se empenhando de todas as maneiras para ver se Deus presta atenção neles e atende o pedido deles e socorre no meio da sua história. Não é essa a experiência cristã. Não é essa a experiência da narrativa bíblica. A experiência da narrativa bíblica é o seguinte: é a gente peregrinando com as nossas tristezas, lamento e luto, desesperados, achando que o mundo acabou, que a vida não tem sentido, que não tem mais esperança, que não tem mais chance para o mundo.
E de repente Jesus entra na nossa história de uma forma ou de outra, com uma experiência inexplicável, e vai lá e fala assim: André. E ele fala seu nome. E ele fala seu nome, e de repente a realidade se abre, o mundo ganha outras cores, e você descobre assim: ele ressuscitou. Então peraí. Ô filhão, obrigado. Ele ressuscitou. Obrigado, mano. Ele ressuscitou. Então peraí. Se ele ressuscitou e ele disse que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Se ele ressuscitou e ele disse que perdoaria pecados e perdoa pecados, ele perdoa pecados porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou e ele disse que no início criou Deus todas as coisas e Deus fez tudo com um propósito, quer dizer que tudo é verdade. Se ele ressuscitou, quer dizer o seguinte, que ele disse que no final ele vai refazer todas as histórias, vai transformar a realidade e o cosmos vai ser refeito em um novo céu e uma nova terra, quer dizer que é verdade. Se ele está dizendo que está fazendo nova todas as coisas, começando por renovação de coração, ele ressuscitou e isso então é verdade. Ele nos chama. Eu vou contar uma coisa para vocês. Essa experiência de Maria Madalena, ela é algo muito parecido, e quando isso acontece, é algo mais ou menos assim. Hoje de manhã eu contei para as pessoas, imagina que a sua história é como se fosse um gibi, Gabriel. E você abre o gibi e o que tem ali é a sua história. Quem é seu pai, quem é sua mãe. Uma pequena página do seu pai, tá? Bem pouquinho. Aí dali já aparece você na maternidade, feliz, e a família fazendo festa, 1 ano de idade. E depois aos 7 anos, e mais festas, e mais aniversário, entra na escola, formatura, medalhas, comemorações, a nossa história. E assim você vai e entra na faculdade, casa e tem filhos, e tudo a gente imaginando assim, é o seu gibi. Que esse gibi é o gibi da minha história, papai, quer ver? Eu vou dizer para vocês que de alguma forma ou de outra todos nós temos um gibi com a nossa história. Ah, e como a gente gosta desse gibi. E a gente folheia, e às vezes alguma pessoa tão interessada no gibi dela, vem e senta do nosso lado e fala para mim assim: você quer ver o meu gibi? Daí eu falo assim: não, o meu é bem melhor, olha o meu. E a gente fica nessa disputa de mostrar a nossa própria vida e entender a nossa vida como a contação das nossas próprias histórias. E a ressurreição de Jesus, ele vem para dizer assim: Maria, não é o seu gibi, é a minha história. Sai da sua história, abre mão do seu gibi e entra na minha biografia. Eu comecei a fazer algo no mundo. Esse mundo é meu. A história é minha. A ofensa de vocês foi contra mim. Quem resolveu o problema entre vocês e o meu pai fui eu. Quem está costurando a história para uma definição e uma conclusão sou eu. Eu entrei na história, disse que faria o que fiz e o cumpri. Eu disse que ressuscitaria e ressuscitei. E a história continua. Caminha comigo. Eu estou fazendo história e a alegria da vida é você descobrir e chegar para bem pertinho e participar. Abra mão do seu gibi, pega o meu na sua mão e comece agora a contar a história, não a sua mais, mas a minha. E entenda que a melhor parte da sua é ter chance de participar da minha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é muito simples de até repetir o que eu acabei de contar. Mas tem algo do tamanho de um mundo chamado orgulho no seu e no meu coração que tem uma resistência medonha a essa realidade. Porque uma das coisas que o Cristo ressurreto faz é falar assim para vocês e para mim: abra mão da sua biografia. Confia na minha e participa da minha. Ele faz isso chamando a gente. E ele chama ela e ela entende, mestre. E olha que curioso, ela não começou a chamar ele de mestre para depois Jesus chamar ela de Maria. É sempre ele nos chamando. E eu vou dizer para você, se ele está te chamando, o que ele está querendo fazer é que você participe da história dele. E a história continua, que é o último ponto que eu queria te destacar. O que o Cristo ressurreto faz?
ele nos encharca de boa notícia. Do jeito que o texto está narrado, parece um negócio assim meio estranho, né? Verso 17. Verso 17 diz assim, ó. Jesus continuou: não me detenha, porque eu não subi para o meu Pai. Peraí, o que está acontecendo? Gente, é uma mulher em frangalhos, extremamente machucada, porque ela tinha imaginado que o relacionamento que marcou e mudou a história dela tinha cessado, porque ele tinha morrido. Agora, de repente, o relacionamento é restaurado e ela fala assim, ó, ele está vivo, ele está aqui. E o que ela faz? Daí, no original, a gente consegue entender isso aí. A ideia foi que ela quis apertar, sabe aquele aperto assim, que você chega numa festa e encontra aquele grande amigo que parece que ele está mais com saudade de você do que você dele? Talvez não, talvez seja o jeito dele expressar, mas daí o abraço já deu aquele tempo assim, que você fala assim, dá aquela batidinha assim, já deu, mas a pessoa não quer te largar. Maria não queria largar o Senhor. E ele fala assim, Maria, não me detenha. E daí fica parecendo assim, poxa Jesus, mas por que não? Para um tempo aí, o que está acontecendo? Gente, e aí a gente entende o que João já tinha narrado sobre a própria história. Porque quando você vai em João capítulo 14, João capítulo 14, do verso 16 ao 18, Jesus já tinha feito uma promessa extraordinária, e é isso que ele está fazendo referência. Ele fala assim, ó, você tem que contar para os meus irmãos. Por quê? Porque ele já tinha prometido algo. Olha lá. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E aqui, olha que palavra maravilhosa. Não deixarei que fiquem órfãos. Aí Jesus fala, voltarei para junto de vocês. O que Jesus está dizendo para Maria é o seguinte, olha, eu estou para ir com meu Pai, mas lembra, assim que eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que vem e traz essa realidade de Jesus, e ela se torna tão patente para nós. Quem está te chamando é o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que vai convencendo a gente acerca dessa realidade de Jesus, e é isso que ele está falando. Mas olha aqui o que acontece, o que Jesus faz com ela, ele encharca Maria Madalena da boa notícia, porque voltando para o capítulo 20, verso 17, ele falou assim, olha, vai até os meus irmãos e diga a eles, subam para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E ela toca o barco e vai e anuncia para os discípulos. Porque o que acontece é que alguém que se encontra com Jesus ressurreto vem e testemunha diante da comunidade assim, olha, ele está vivo, eu tenho conversado com ele tem aparecido para mim, ele tem tocado meu coração, ele tem falado comigo, e isso vai contagiando pessoas, e foi isso que Maria ofereceu para o grupo. Gente, hoje de manhã a gente teve uma reunião de oração aqui antes do café da manhã, e a gente tem pedido para Deus algo muito especial para a nossa comunidade, que é que Ele ofereça para a gente quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento, acho que um desenho muito bacana de quebrantamento, e algo que revela bastante quebrantamento, é quando tem uma briga entre o casal, e o marido consegue olhar para a esposa e dizer assim, ó, você está certa, eu falei, me perdoa. Sem mais, sem justificativa. É quando um filho chega assim, mãe, eu não devia ter feito ou falado o que eu fiz. Quebrantamento não é ausência de falhas, mas é reconhecimento das... Só Deus pode dar isso para a gente. E a gente tem orado por isso, e hoje de manhã, nas várias orações que teve aqui, algumas delas com muito choro e soluço, e estava nítido a sensação de Jesus presente. Foi inevitável as lágrimas, foi inevitável aquela experiência ultra sensorial da gente perceber, tem algo mais aqui. Sem melodia, sem uma vozinha de fundo persuadindo a emoção, apenas orações
singelas, simples e honestas. Mas o que está acontecendo? Jesus apareceu. Eu falei para vocês da experiência de Blumenau, que foi uma experiência muito triste. Mas sabe qual foi o meu choque na semana? Teve 2 Bernardos que foram acometidos da fatalidade em Blumenau. O pai de um dos Bernardos, um Bernardo com 5 anos de idade, ele deu uma entrevista. E ele dizia assim na entrevista: eu só peço a Deus que console Jesus aparece para mim. Jesus fala comigo. Jesus, eu acho que eu sou um pouquinho parecido com o Tomé lá, que preciso ver para crer. Mas assim, eu quero te ver. Eu quero te entender. Eu quero te conhecer. Aparece. Deixa eu falar para você. Quando você fizer essa oração, eu já vou te dizer, não foi nem você que produziu ela em você. Você só vai estar fazendo essa oração e desejando isso porque o próprio Senhor Jesus está chamando você pelo nome. Porque quem não é chamado por Ele não consegue nem fazer uma oração desse tipo. Eu acho que Ele está te chamando. Eu acho que Ele está me chamando mais uma vez. Ó, a biografia não é sua. Não é a minha. O gibi não é o nosso. Pode rasgar, tá? É o dele. Só que quando Ele aparece ressurreto, Ele chama a gente para participar dele. E ó, dá uma paz um negócio desse, sabia? Eu contava pro pessoal hoje e falava assim, mano, que gostoso é encarar o mundo como coadjuvante. Como alguém que sai da cena e fala assim, eu tô só esperando ver o que ele vai fazer. Isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar tendo as responsabilidades com a esposa, com os filhos, com a comunidade, com os meus boletos, com tudo. Mas sem protagonismo mais.
entendendo assim, o Jesus que ressuscitou está fazendo algo no mundo, está conduzindo a história das nações, do mundo, da humanidade, para um fim decisivo, onde Ele vai levar todos aqueles que se rendem aos seus pés para um reino de glória, felicidade eterna, e vai julgar todos os que rejeitam essa mensagem e duramente não chamam, não clamam pelo nome dele. Ele ressuscitou, isso é verdade. Vamos orar? A gente vai fazer uma oração. Eu quero chamar os músicos aqui, porque o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, antes dele ser morto, ele tomou o pão e o cálice. E quando ele tomou o pão, ele disse um negócio muito maravilhoso, que revela todo o amor. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: se Deus é amor, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Daí eu tento falar assim: eu acho que eu tenho uma pergunta melhor para você. Por que ele me amou tanto? E quando ele foi rasgado na cruz, o próprio Deus, ele pensou em alguém tão terrível como eu. Isso para mim é mais difícil de explicar do que qualquer outra coisa. E eu me consolo simplesmente com o fato que ele me ama. Ele nos amou. E ele prova o seu amor para conosco, rasgando a sua vida para nos redimir. Para mostrar que a vida não é só história, é a eternidade. E o que está em jogo é muito mais decisivo do que 80 anos, 90 anos de vida. É a vida para sempre. Semelhante a isso, ele pegou o cálice e falou assim: ó, o meu sangue, esse amor é verdadeiro, eu derramarei sangue para que vocês possam ser perdoados. Porque na justiça do meu Pai, sem derramamento de sangue, não há justiça, não há perdão. Eu vou derramar o sangue que vocês mereciam que fosse derramado, eu vou derramar no lugar de vocês, para que vocês possam ter perdão e desfrutar da minha vida. E todas as vezes que vocês tomarem esse cálice, comer esse pão, vocês vão anunciar a minha morte, porque um dia eu volto. Se você é discípulo de Jesus, já entregou a vida para Ele, já creu nessa história toda, ele já teve um encontro com Jesus ressurreto e está vivendo como um discípulo, você é convidado a participar dessa mesa. Eu vou orar por você, eu vou orar abençoando esse cálice, quero chamar o Rodrigo para me ajudar. Vou chamar também o Nelson. O Nelson pode ajudar a gente? Tá um presbítero aqui, né? São os dois. Por favor. Rodrigo e Nelson, por favor, me ajudem aqui, Nelson. Eu vou orar e vocês vão distribuir. Senhor, nós rendemos-te graça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. O Senhor ressuscitou, o Senhor é real, tão real para a minha vida. O Senhor mudou tanta história, e eu acho que isso pode ser dito de um monte de gente aqui que eu conheço bem de perto. A minha oração é o seguinte, Senhor. Talvez tenha gente aqui hoje que não faz ideia da alegria que é isso, do quanto isso mexe com o coração, com a alma, com a história. Quanto essa historinha de gibi é tão real, é tão verdadeira, e é tão gostoso participar da tua história. Mexe e apareça para cada um aqui que está de repente fazendo uma oração silenciosa no próprio coração, uma oração talvez cheia de reticências, cheia de dúvidas, mas está orando, Senhor. Eu sei que é o Senhor chamando. Eu abençoo, Senhor, esse pão e esse cálice, para que todos os seus discípulos desfrutem da tua graça que vem nesse sacramento, e possamos juntos, na força do teu Espírito Santo, continuar com confiança, participando do que o Senhor está fazendo no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quebra meu coração,
em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Eu te peço, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Olha essa letra, gente. Ajuda-me a enxergar. Quando a minha visão falhar, eu estiver incapacitado de ver, Senhor, me ajuda. Jesus está aparecendo na sua história. Eu tenho certeza disso. Que Ele ajude você a enxergá-lo, a vê-lo, a percebê-lo. Porque Ele está fazendo algo na sua vida, e na minha vida, e na nossa vida. É essa mensagem que traz esperança. Que o mundo vai ser refeito, porque a ressurreição provou isso pra gente. Ó Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse cálice maravilhoso. Obrigado pela ressurreição poderosa que começou toda nova realidade a partir dessa ressurreição. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a desesperança, o desespero, a falta de sentido. O Senhor venceu tudo, Senhor, e tem aparecido vidas e mais vidas ao longo da história, ao longo dos séculos, formando um povo para si. Continua operando em nossos corações, continua nos dando a sua graça e sendo glorificado nas nossas vidas. Hoje e sempre oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e o poder do Santo Espírito esteja sobre todo discípulo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.